Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Taberna na Baderna, não? Baderna na Caserna. Ok, Baderna pronto. na Caserna. O podcast na Festa de Software Livre. Sejam bem-vindos. Olá a todos. Olá! Que bom, pá! Isto não foi para vocês que acabaram de chegar. Para nós. Isto é para nós. Pronto. Comigo está, como costume, o Tiago Carrondo e o Miguel. Hoje não temos alter egos, pá. Não, hoje tenho o meu alter ego, a Lili Labardajoso, que é o meu espetáculo às terças-feiras. Pronto. E Tiago. Carrondo. Muito gosto. Sejam bem-vindos. É a primeira vez que a gente faz isto ao vivo, os três juntos. Nestas condições. Os três juntos, acho que nunca fizemos nada aos três juntos. Já fizemos muita coisa aos três juntos, calma. Não, calma, é mentira porque a primeira vez que gravámos ao vivo ele estava lá e ele fez efeitos sonoros. Foi em Xixão, nas Astúrias, lembro perfeitamente. Estava bêbado, portanto só me lembro do início, mas sim, posso testemunhar que é verdade. Pois é. Muito bom. É só para atrapalhar o Diogo. Muito Continua, bom. pá. Pá, desta vez estamos aqui no Café da Amizade, na Café da Amizade. O café Amizade. Exato. Café é amizade. Mas com hambúrguer amizade e não sabes que o Pronto, café se chama exatamente. amizade. Pronto. E pá, estamos aqui num sítio espetacular, o cenário perfeito para a gravação de um podcast. Posso descrever o sítio onde nós Podes. estamos, que é para as pessoas lá em casa terem uma noção, porque elas não estão a ouvir isto, só estão a ouvir. Então, eu posso descrever. Isto é uma combinação, um cruzamento entre o Cabaré da Coxa e uma sala de reuniões clandestinas da FP25, ok? Então, as paredes estão pintadas com um grená avermelhado, luxuriante, que faz lembrar um bordel. Temos um sofá de cabedal lá atrás, adornado com almofadas da década de 80. O sofá dos castings. O sofá das audições, como dizemos em português. E do nosso lado esquerdo temos um cacifo pintado de preto com uma coleção que já não cabe no topo do armário de garrafas com bebidas alcoólicas e as paredes com uma decoração de quadros, fotografias, pinturas, incluindo um retrato do que aparenta ser um fadista, um tocador de guitarra, integralmente nu, tapando as partes pudibundas com o instrumento. Portanto, uma envolvência que nos remete para a má vida, o deboche e a baderna. Mas eu fiquei lá atrás, Miguel. Quando tu falas na cor das paredes se assemelhar a um bordel, de 0 a 10, qual é o teu conhecimento sobre bordéis? Bom, eu fiz um estudo 0 a 10. sociológico. É um número só, não compliques. 9? 9, pronto, não é mau. Mas eu estava a trabalhar. Não questiono. Pronto, alguém está. Alguém tem tem que que fazer. trabalhar, não é? Exato. Quem é que martelava? Ok. Ok, Os direitos, pá. pronto. Mas sim, estamos aqui. Este é suposto ser um podcast que só vai acontecer quando nos apetecer, ok? Não é, portanto, não está indexado a nenhum padrão, pelo menos nesta altura, podemos depois inventar um. Não tem periodicidade regular. E será provavelmente o último em que o Miguel vai participar. É uma coisa que nós ainda vamos decidir, temos 23 horas para decidir, porque amanhã provavelmente vamos gravar o segundo episódio do Baderna na Caserna. Mas sim, ou tatinas ou há aqui uma votação e ficarás em minoria. Este acontece no final do primeiro dia da Festa do Software Livre. É suposto fazermos aqui o balanço possível do primeiro dia. Temos aqui uma lista de tópicos que vamos tentar seguir. Aliás, acho difícil. eu desafio-te a começar antes do primeiro dia. Pois é, como é que foi a organização? Como foram os preparativos? Foi uma preparação muito solitária. Estamos aqui muitos hoje porque tem cerveja e tem comida e tem uns parolos a dizer umas pataquadas, mas confesso que da organização foi desafiante pelo número de pessoas que estiveram no processo e pelo número de decisões que tiveram que ser tomadas. Eu não diria em cima do joelho, mas diria em cima da hora. Portanto, houve aqui alguns desafios e algumas negas, alguns nãos que passaram assim, após alguma persistência, um sorriso 24 e boa vontade das pessoas a quem fizemos a pergunta. Mas sim, foi um dia, quinta-feira, para quem está mais distraído, foi um dia bastante intenso. Foi um dia que começou muito cedo e acabou muito tarde. Que teve ainda assim deu para comer uma francesinha em Canelas, e mais não digo,
Portanto, foi uma coisa que deu para aligerar toda esta carga, para criar motivação adicional. Mas essencialmente, e falando sobre aquilo que mais interessa, que é quando se corta a fita e quando começa o evento, estava tudo dentro de limites, estava tudo bastante bem preparado, vamos dizer assim, correu tudo conforme, não correu conforme esperado, mas correu tudo dentro dos parâmetros aceitáveis para que a festa corresse bem. E no final deste primeiro dia, e já depois de ter acontecido e termos tido talvez cerca de 200 visitantes no primeiro dia, o balanço é positivo, ou seja, isto faz com que a preparação tenha sido também ela positiva, pelo menos essa é a minha sensibilidade. Eu diria um bocadinho mais até que isso, porque até tivemos coisas que não estávamos à espera. Por exemplo, acabámos por fazer streaming das salas todas e não digas todas. Não foi todas? Ok. Pelo menos 4, que já não é nada mau, porque a previsão 3, era porque que... uma estava com tela preta. Pois era. 3. Ok. Mas de qualquer forma, haver uma é mais do que estava planeado, portanto... Sim. E eu amanhã, para quem vier amanhã, eu amanhã explico porque é que isso aconteceu. Ok. Na véspera, o que me foi dito é que seria difícil garantir que isso acontecesse, e aconteceu. Portanto, aliás, estava pensado nem era tanto streaming, era a gravação mesmo, era. Amanhã explico. Ok. Mas amanhã. Ok. Isto é para segurar a malta aqui para amanhã. Ok. não percam o próximo episódio, a gravação e o streaming. Ora, exatamente. Ok. E o arranque foi fixe. Então, tivemos aqui as figuras representantes da elite aveirense. Yeah. Sim. Para quem esteve na sessão de abertura, esteve lá o vereador, tem um vereador da Câmara Municipal de Aveiro, esteve um pró-reitor da Universidade de Aveiro, esteve o diretor do Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática, acho que não me enganei nada. Correto. Onde é que está o André? Não está. Fugiu. Ainda bem, posso dizer o que me apetecer. Mas acho que não me enganei. Não, está certo. Portanto, em termos de quem ajudou a que isto acontecesse, uma questão burocrática, em termos de facilidade do espaço e de condições para que o evento acontecesse, foram as pessoas que estiveram lá, pelo menos antes do evento acontecer. Portanto, na sessão de abertura estavam bem dispostas e estavam confiantes. Sim. Portanto, tudo bem. Se estiverem na sessão de encerramento, depois logo vamos ver como é que eles vão estar, se vão estar com o mesmo ânimo e felicidade, ou se vão estar extremamente incomodados por quando é que nós estávamos com a cabeça quando permitimos que isto acontecesse aqui. Eu acho que é o contrário, mas vamos esperar por domingo. Sim, pelo menos eles pareciam estar bem entusiasmados e já a querer mais coisas. Vou só dizer, não vou falar em nomes, mas temos um pseudo-manager que está a tentar fechar contrato para os próximos 4 anos. Okay. Não vou dizer também muito mais hoje. Temos de deixar coisas para amanhã, porque se dizemos tudo hoje, depois a malta amanhã não vem. Ok. Mas sim, estamos confiantes. Tivemos já um convite bastante, mas os números não acompanham. Tivemos um convite para fazer a edição do ano que vem da Festa do Software Livre noutro sítio que não Aveiro, mas ainda não chegámos a valores. Portanto, provavelmente, e há um desejo maior de que se repita aqui. Portanto, só depende agora do nosso pseudo-manager de conseguir negociar as condições certas para que para o ano estejamos aqui outra vez. Eu fiquei encantado aqui com este estúdio. O espaço é extraordinário. Sim, de bordel, não sei o que o Miguel consegue descrever bastante melhor do que eu. Faço lá saber. Grená. Eu diria mesmo fúcsia. Fúcsia? Podes dizer cor isso? da parede. Podes dizer isso? Posso. Mas pronto, agora, para isto não ser sempre a mesma coisa e para não estarmos só nós a falar, parte do evento de hoje foi dedicado ao Drupal Day 2023 e, ora exatamente, temos alguém que já está a preparar para se juntar a nós, que é para eu conseguir beber cerveja com calma sem ter que ser à pressa. Portanto, eu chamava o Ricardo Amaro, foi eu diria o responsável. Cabecilha. O cabecilha, é sempre bom. Aqui num ambiente como este é o cabecilha do Drupal Day. E que nos desse também uma visão geral do que é que foi o Drupal Day, porque eu tive lá um bocadinho, estive na abertura e depois estive numa sessão, mas gostava de saber como é que correu globalmente o Drupal Day e queria que nos desse um ponto de situação de como é que foi e se ficaste com vontade para o ano repetir o modelo ou se disseste, se ficaste a pensar que afinal o melhor é fazermos um Drupal Day fora desta coisa toda, que é para fazermos as coisas à nossa maneira. Posso só intervir brevemente para fazer isto à talk show à profissional? Ok.
Para quem não está a ver o vídeo, como é óbvio que estamos em áudio, entrou em cena também a nossa assistente com cartaz e tal, a Joana convidada a entrar. Joana. Exato. Então posso dar-lhe? Ok, força. Então, é assim. Não me traz notas, espera aí. Pois claro, então. Quem organizar? Quem organizar? Olha, o que é que a gente fez hoje? Porque a minha memória já não me permite, já tenho idade. Então é assim, nós tínhamos a perspectiva deste ano fazer o Drupal Day, como fazemos todos os anos, sozinhos, mas isto de facto é uma experiência admirável, podermos conjugar os nossos sonhos e as nossas vontades conjuntas com o resto das comunidades, não é? E principalmente por baixo do chapéu da Ansol, que também organizou o evento. Pronto, há assim umas coisas que podiam ter corrido melhor, obviamente, mas continua a correr e acho que amanhã ainda vai ser um dia que vai trazer muito mais coisas. Quanto ao Drupal Day, é assim, está dentro das expectativas. Nós tivemos 76 inscrições, dessas 76 penso que relativamente tivemos quase toda a gente. Nós no check-in não conseguimos chegar a toda a gente porque não havia a questão da credenciação, mas daquelas pessoas que fomos confirmar, de facto estava muito próximo desse número, o que é muito bom, não é? Porque nós noutros sítios, como por exemplo Lisboa, o número mais alto que conseguimos até hoje foram 120 pessoas, portanto ser aqui 76 já é considerável. Mas sim, é bom levarmos estas coisas a outros sítios que não sejam Lisboa, não é? Eu já tentei levar até Bragança, não é? Mas não foi lá muito famoso, mas acabámos por fazer também em Bragança. Há quem diga que são 9 horas de viagem. Deixa-me dizer-te que do aeródromo de Tiros até Bragança é 1h40. Isso é se não chover. De facto, não choveu quando eu fiz. Não. Pois, sim. Porque eu também tentei fazer isso. E eles disseram logo assim: mas se chover o avião não sai. E choveu. E não saiu. Portanto, não, tive que agarrar no carro e ir do meu carrinho. Que violência. Pronto, portanto, foram as tais 9 horas de distância. Mas é assim, a gente dá o corpo ao manifesto, não é? Pelo Drupal e pelo software livre, acho que é importante mantermos a chama acesa para outros também poderem usufruir daquilo que é o software livre e a partilha em comum. Hoje, só dando assim um pouco uma chamada de atenção do que é que nós fizemos. Chama a atenção. Nós tivemos uma keynote que foi dada pelo José Fernandes, que ele escreveu um livro que é sobre marketing em Drupal. É uma pessoa que realmente já traz muita história a nível destas questões de contribuição. Aliás, foi a primeira pessoa que eu conheço a nível português a contribuir para um projeto tão grande como o Drupal. Fez parte do como é que se chamava aquele módulo de pagamentos? Era o Nick, não era? Como é que é isso mesmo. Portanto, fez logo o primeiro, porque há coisas que são portuguesas, não é? Portanto, tinha que ser um português a fazer. Só chegou a falar com ele na altura porque nós usávamos o CVCRM agarrado ao Drupal. Interessante. E já não lembro qual era a limitação, mas havia uma limitação qualquer, acho que era para fazer integração com pagamentos. Exatamente. Portanto, ele é especialista nisso. E chegámos a falar com ele, mas depois aquilo envolvia muita mão de obra e nós optámos por uma solução diferente. Pronto. Sim. Mas essa parte que envolve coisas como ligações a multibanco, hoje em dia já existem outras coisas, não é? O EasyPay, essas coisas já suportam também. Mas ao início foi muito foi difícil, não é? De começar a mover a máquina e de facto o José Fernandes é realmente eu posso dizer que é uma personalidade do Drupal em Portugal e que já tem uma excelente carreira por trás. Depois tivemos sessões sobre segurança, tivemos também uma visão para o futuro, o que é que será o futuro do Drupal, falámos sobre
quais são os desafios, não é? Que são, muitas vezes são os mesmos desafios que todo o software livre tem, não é? Não são desafios que são não são exclusivos do Drupal, não é? Todos nós sentimos e temos que batalhar e se largamos os braços, então a coisa é sempre pior. Depois também tivemos 3 workshops, 2 de manhã e um de manhã e 2 à tarde. O de manhã era mais simples, portanto era como compreender o Understanding Drupal, portanto era uma introdução ao Drupal. Depois da parte de tarde tivemos, porque o Drupal continua sempre a avançar e esta próxima versão, o Drupal 10, já está e o Drupal 9 tem o fim de vida agora em novembro, portanto trouxemos um workshop de como migrar as coisas de 9 ou de 8 ou de 7, de 9 ou de 8 para 10, 7 não, 7 já é outra massa. E portanto, o último workshop foi sobre webforms, como fazer o decoupling do webforms, portanto uma coisa já ligada ao headless Drupal. E pronto, e tivemos ainda várias sessões, como modernizar front-ends, como uma sessão sobre DevOps, também em Drupal, sobre acessibilidade, e terminámos com uma sessão fantástica da Dropsolid, que foi sobre inteligência artificial em cima de Drupal. Existem já alguns módulos que fazem, eu até achei, eu não sabia que havia essa potencialidade. Pelos vistos há uma série de módulos que imediatamente conseguem construir o conteúdo. Ele fez uma demonstração, vamos construir aqui um artigo sobre a cidade de Aveiro, não é? E como é fantástica a cidade de Aveiro, e ele imediatamente em, 5 minutos... Não, mas depois para criar a fotografia e tal, pronto, em menos de 5 minutos conseguiu construir um conteúdo fantástico sobre a cidade de Aveiro e sobre... pronto. E traduções on the fly. E traduções on the fly, já me esqueci essa parte, pois. Que é, pronto, depois de criar o conteúdo em inglês, naquele caso ele criou o conteúdo em inglês, depois carregou num botão e aquilo... On the fly quer dizer em tempo real, é isso? Em tempo real, mas na mosca. On the fly. Ok, pô. Se fosse uma melga já era mais complexo. Depois, terminámos por aí. Agora estamos aqui no After Café, no Café da Amizade, a fazer este podcast, e esta tem sido a nossa vida hoje. É isto, e muito bem. e temos a sorte. Obrigado, João. E temos a sorte das sessões terem ficado gravadas, que assim podemos, quem perdeu alguma pode aproveitar. Onde é que se estava a filmar um rabo? Era na sala. O rabo eu detetei, eu comecei a ver as emissões e vi um rabo à frente da câmara e pensei, espera lá, eu conheço este rabo. E era na sala, no auditório 4, era o rabo do meu compatriota suíço que estava sentado à frente da câmara. E eu fui lá rapidamente trocar a câmara de sítio, mas ainda não tinha começado nada, portanto não é grave. Mas só para dizer que as pessoas de Drupal provavelmente estarão mesmo todas gravadas. A nossa câmara era um bocadinho desobediente. Eu cheguei lá, virei para a esquerda, mas ela teimava em virar para a direita. Acontece muito com partidos como o Partido Socialista. Ai, cala! Ok. Não era política, era mesmo esquerda e direita no sentido de sentido. Sim, eu percebo. Avança. Ok. Já está na altura da gente fazer aqui uma referência a quem fez, a quem tornou esta festa possível também, portanto a quantidade de comunidades e entidades que tornaram isto possível, também como os nossos patrocinadores. Agora esta é a parte chata. Eu sei que normalmente as partes chatas ficam com o Diogo, mas desta vez ficou com esse sacrifício. Portanto, quem ajudou na organização da festa de software livre foram, sem nenhuma ordem particular, a Ansol, não sei porque é sempre a primeira, o Manisi, a Universidade de Aveiro, a Comunidade do Mundo de Portugal, a Wikimedia Portugal, a Associação Inércia, o Glua, a ESOP, a Comunidade da FPT, a Associação Drupal Portugal, o Crypto Café, Flutter Portugal, a Ampri e a Associação D3. Do lado dos patrocínios temos aqui uma lista também interessante, como sejam nomes de
Perdi-me aqui um bocado, desculpem. Infocare, PT Servidor, Luso Digital Asset, Drop Solid, Unicraft, OnlyOffice, Ubiware e Santander. Portanto, foram todos estes nomes que tornaram a festa do software livre possível. Esperemos que esta lista seja bastante. Estás a esquecer de alguém. Pois é. Ou seja, uma das coisas que eu achei significativa foi que, apesar de ter sido tudo organizado a contrarrelógio, nós conseguimos que nos últimos 4 dias, 2 patrocinadores se quisessem juntar a 3 dias do evento e o outro na véspera do evento, a dizer sim senhor, estamos presentes, queremos nos associar. O que é que isto significa? Para quem está pouco familiarizado, um patrocinador que se junta ao evento com 1 mês de antecedência ou 2 provavelmente vai gozar de uma visibilidade completamente diferente em materiais que se imprimam, em publicações que se façam e outras produção de conteúdos. Alguém que se junta na véspera vai ter certamente uma visibilidade muito menor, mas ainda assim houve alguém que disse estamos presentes, queremos nos associar e contem connosco. Isso é de valor e faz-nos ter ânimo para que no ano que vem possamos pelo menos repetir, com mais tempo, por favor, mas Faltou foi só dizer quem é que é. Faltou foi só dizer quem é que é. Não disse quem é? Não. Falta aqui o Miguel para... Foi a Students for Liberty e por isso é que estava aqui alguém a estipular que temos aqui um representante e por isso mesmo que eu me quisesse esquecer não conseguia e peço que não tenha nada a ver, só mesmo porque veio em cima da hora e porque não foi referido na sessão de abertura, porque na sessão de abertura ainda havia, portanto, só à hora do almoço é que nós afinámos a agulha. Eu já tinha dito que até estávamos para as coisas menos coisas. para ajudar se precisassem. Exatamente, são coisas diferentes. Sim, mas já falámos sobre isso. Mas pronto, mas sim, foram estas as entidades que tornaram isto possível de uma forma ou de outra e é de salientar. Portanto, temos que. Para o ano vamos ter um patrocinador depois do evento. Sim. Uau! Ok, e quem se segue aqui no hot seat? É isso. Ricardo, muito obrigado. Nada. Muito obrigado. Palmas para o nosso convidado. Que leva para casa um magnífico frigorífico e combinado Siemens. Damos, se calhar, Então não, agora aqui então na não. nossa lista de convidados, damos lugar agora à cadeira para a Sofia, da Wikimedia Portugal. Tem que aguentar-se até ela sentar. Tem que continuar até ela sentar. A Sofia esteve cá no primeiro dia da festa do software livre, mas o que atrasa este microfone é o que vai acontecer daqui, vamos só dizer a uns dias, porque isto vai ser publicado mais para a frente. Portanto, Sofia, o que é que vai acontecer no fim de semana de 28, 29 e 30 de setembro vão acontecer os Wikidata Days, que é um encontro em torno da Wikidata, que é a maior base de dados abertos e interligados. E pronto, tem uma conferência, vamos ter palestras, vamos falar sobre direitos de autor, liberdade de expressão, vamos falar sobre digitalização de obras órfãs, vamos ter oficinas da parte da tarde, vamos ensinar como é que se edita na Wikidata, vamos ter falar sobre Sparkle, vamos falar sobre projetos que já utilizam de uma maneira ou de outra a Wikidata em Portugal. Pronto, é muito abrangente. E é não sei onde é vai na ser. Biblioteca Nacional, nos 2 primeiros dias, 28 e 29, e depois no dia 30 é na Biblioteca Palácio das Galveias, tudo em Lisboa. E é gratuito, e qualquer pessoa pode participar. Era a minha próxima pergunta, se quanto já é que agora? custava o bilhete? 0. Para quem não conhece, onde é que essa base de dados é usada? Exemplos. Em Portugal? Em Portugal ou em geral? Por exemplo, em Portugal há um projeto que eu ouvi ter que tem a ver com as estruturas militares portuguesas espalhadas pelo planeta, basicamente, que é da FCSH. Agora estamos a começar a fazer trabalhar com outros projetos também da FCSH. Um deles tem uma base de dados com partituras portuguesas do início dos anos 1000, portanto, mesmo do início da música portuguesa. Também temos um projeto em curso, também relacionado com música, tem a ver com o que nós costumamos chamar o CSI da música portuguesa, porque eles vão ver as marcas de água dos papéis, das folhas de partitura,
para descobrir quem é que foi, quem é que fez aquele papel e como é que é, pronto, toda a história dessa partitura específica. E não sei, há muita coisa mesmo. Ok. Eu tenho só uma pergunta, fiquei curioso. O que é que são obras órfãs? É o famoso anónimo. São aquelas obras que não sabes quem é que fez, quem é que escreveu, quem é que compôs e por aí fora. Obras que existem por aí, mas que ninguém sabe o autor. Exatamente. E tudo o que isso implica em termos de direitos de autor, quem é que tem o direito sobre elas, por aí fora. Isso. Uma coisa que acontece muito na música dita tradicional, que Sim. as pessoas cantarolam canções e tocam músicas e ninguém sabe muito bem de onde é que aquilo veio. É como os corridinhos que surgiram no século XX, mas que toda a gente acha que é tradicional. Exatamente. E depois tens aqueles livros em que aparece autor desconhecido. É isso. É o famoso Ok, desconhecido, ok. sim. Sobre, e estamos aqui um bocado a ver o dia da manhã, não para quem vai ouvir isto em gravação, mas para quem está aqui hoje. Portanto, amanhã a Wikimedia vai ter uma... Amanhã e depois vamos ter nos próximos 2 Um dia de cada dias. vez, calma. Temos cá depois amanhã outra vez. Amanhã vamos ter uma track. Uma pista. Uma track, explica. Contexto. Realizada pela Wikimedia. Okay. Queres pôr aqui a malta aqui a salivar sobre o que é que vai acontecer amanhã na sala da Wikimedia? Então, vamos começar com a Ruth, que vai falar sobre cultura livre e código aberto. Depois segue-se o Eduardo Santos, que é de Direitos Digitais, que vai falar sobre as questões de liberdade de informação e de que forma é que isso influencia a Wikipédia na criação dos artigos da Wikipédia, porque tem havido uma série de questões legais relacionadas com isso, portanto ele vai abordar isso de uma forma ao longo de uma hora. Depois é novamente a Ruth que vai falar, já não me lembro exatamente sobre o quê, e depois da parte da tarde vamos ter uma hackathon, que vai ser com o Valdir, que vai estar a Onde nós vamos dinamizar. poder publicar as nossas fotografias todas que estivemos a tirar até então. Nós também podemos dar apoio também a quem quiser, das comunidades, a colocar as fotografias que tiraram, os vídeos, gravações no Commons, depois fica em acesso aberto, com licença aberta, e também podemos ajudar no que for necessário. Sim. Deixo aqui o convite a que todos coloquem as vossas fotografias tiradas nestes dias no Commons, e se conseguirem colocar também as vossas apresentações, também era porreiro, porque é um sítio ideal para difundir este tipo de coisas. Sim. Só um esclarecimento, quando tu disseste a Ruth, estamos a falar da Ruth Correia. Da Ruth Correia, Ok. sim. Que é uma jornalista especializada nestas questões. Sim, que também é a gestora dos projetos GLAM da Wikimedia Portugal neste momento, mas que tem uma experiência a trabalhar dados, tem direitos digitais, direitos de autor, sei lá, é jornalista, também fez rádio. A Ruth é... Sim, exato. É polivalente. É polivalente, sim. Certo? Ok, muito obrigado. E agora, quem é o nosso próximo convidado, Tiago? O nosso próximo convidado são os dois estarolas que estão aqui ao meu lado e que escreveram nas notas Conversas de Aquário. E estou curiosíssimo para saber o que é isto. É a altura que eu vou beber Acho que é mais o cerveja. Diogo que esteve no Aquário, que é a próxima era astrológica, não é, Diogo? E ele vai falar um bocadinho da astrologia. Eu estive no Aquário. O Aquário é o espaço do departamento em que estão os stands das várias comunidades e dos patrocinadores. E estive lá o dia todo e tive umas conversas interessantes com as pessoas que iam entrando e iam pedindo algum swag e metendo conversa, e foi interessante. A swag, para quem não fala inglês, é mercadoria. Mercadoria, pronto. E quero agradecer a essas pessoas que lá foram, por não estar lá sozinho, ou pelo menos só com os outros membros dos outros stands. E tive algumas conversas interessantes sobre o que elas fazem com software livre, em particular com o Ubuntu, que foi onde eu me foquei mais, e é sempre bom saber essas coisas, porque as pessoas fazem coisas interessantes. Os sistemas operativos são interessantes para pessoas esquisitas como nós, mas a maior parte das pessoas que querem saber não é dos sistemas operativos, é do que se faz em cima dos sistemas operativos, e que por vezes é bem mais interessante do que os próprios sistemas operativos, e a gente convém não se esquecer desse tipo de coisas. Pois são ferramentas para atingir um fim, não é? Yeah. Mas tu lembras de alguma conversa em particular que tenha chamado a atenção, que queiras partilhar connosco, que tu achasses, que conversa tão interessante que eu gostaria de partilhar convosco? Eu vou antes partilhar outra coisa, que é porque a maior parte das pessoas que lá estavam eram developers ou num perfil de developer e da área de engenharia informática.
desenvolvedor. Programador. E eram estudantes, a maior parte deles, e a razão pela qual eles utilizam o Ubuntu normalmente é porque simplesmente funciona. Que é uma ótima razão. Muitos deles não utilizam o Ubuntu instalado no computador em cima do próprio hardware, utilizavam máquinas virtuais, e eles estavam um pouco à defesa a dizer não use bem, não sei o quê, só use uma VM. Usar uma VM é a mesma coisa que usar, porque estão literalmente a usar. E sim, era o perfil típico. Usavam com VMs, usavam com containers, porque também apareceu lá muitos drupalistas, e os drupalistas pelos vistos gostam muito de usar containers de Docker. Estão bem ensinados, pronto. E foi muito ao redor disto, e foram conversas interessantes. Portanto, além do Ubunteiros, também tivemos drupalistas. Ok. Então e mais? Muito bem. Palmas, sim, esquecemos das palmas. Isto começa mesmo a parecer aqueles talk shows choninhas da TV, não é? Com o público contratado. Exato. Claramente. Os pensionistas todos na plateia. Entretanto, já se instalou na posição de poder o nosso terceiro convidado de hoje. Também quero palmas. E já agora, olá Alex. Palmas também para o Alex. Vamos chamar para o nosso Deus. Coitado, o Alex hoje vai sofrer. Um contexto: o Alex é o nosso editor de som, é a pessoa que sofre de cada vez que nós lembramos de gravar, seja em casa com microfones ranhosos, seja em sítios que parecem bordéis. O Alex realmente depois vai cozinhar as receitas para fazer as magias, para que o nosso áudio fique sempre excelente. Excelente não, pronto. Quer dizer, aceitável. Há um limite sobre o que é que se consegue fazer com o que a gente trabalha. Exatamente, mas pronto. Faz. Quem acabou de sentar foi o Malman. O Malman tem estás muito bem vestido hoje, tens uma t-shirt da Fatela, já vieste para me comprar. Mas ele está aqui na qualidade de pessoa que está, é talvez o cabecilha, porque isto é uma noite de cabecilhas, é o cabecilha da sessão da manhã do Cripto Café. Cripto Café, que começou por ser, e eu lembro-me da primeira vez que ele me disse: tenho aqui uma ideia para fazer um podcast sobre cripto, e ele disse-me semanal, e eu disse: qual é a lógica? Aquilo é só saber se as moedas subiram ou desceram, não percebo porque é que tem de se fazer um podcast semanal. O certo é que aquilo já tem quanto tempo? 3 aninhos. 3 anos. 165 episódios, mas... Vamos lá ver, o futebol também é um bocado sempre a mesma coisa, e tens imensos programas sobre futebol, não é? Ou ganha, ou perde, ou ganha. Não sei o que é isso. Mas sobre o Cripto Café, ao fim de 3 anos de podcast, há uma conferência com o mesmo nome. Diz é Cripto Conferência Café Cripto, é o que vocês quiserem. Não nos escavaques da agenda, está tudo impresso já. Esquece lá isso, não lhe troques o nome agora. Então, a partida deve ser Cripto Café Conferência. Diz que sim. Recebemos o convite da Festa do Software Livre para nos juntarmos, e acho que faz sentido porque as criptomoedas, pelo menos aquelas que me interessam, são em software livre. Portanto, penso que estamos inseridos no ecossistema, e trouxemos aqui uma malta interessante para falar de criptomoedas durante o dia da manhã. Trouxeram não, vão trazer. Esperemos que eles venham. Que eles venham. Como assim? Esperemos que E eles já venham. agora, vamos já deixar escrito quem é que aqueles escritos, dito. Quem é que eles são, que é para envergonhar se eles não vieram. Exatamente, acho Isso é que é de valor. Tem que fazer pressão psicológica. Isto começa às 9 da manhã, né? Portanto, à partida, logo às 9 da manhã fazemos a abertura. Vamos começar com o André Lages, que vai falar da Limpid, que é uma empresa portuguesa que vai tentar trazer rendimentos de criptomoedas, mas sem teres que instalar software de criptomoedas. Tentar facilitar para quem não quer a responsabilidade de guardar as suas próprias criptomoedas. A seguir vamos ter o Francisco Ema a falar de privacidade, e não apenas de criptomoedas, privacidade em geral. Ele o título é Privacidade Online e Criptomoedas, portanto ele vai tentar explicar ao pessoal como é que podem preservar a vossa privacidade online. Estou bastante interessado em ver este. A seguir temos o Luís Gomes da Criptoloja, que nos vai falar porque é que Bitcoin não é moeda.
ou pelo menos faz essa questão. Também me parece que vai ser interessante. De seguida, vamos falar então de DeFi, passado, presente e futuro, com o Joaquim Cavalheiro da SomCap. A seguir ao Joaquim Cavalheiro, iríamos ter Risco em DeFi. O nosso orador apanhou Covid e nós estamos aqui pendentes de ver se ele vai fazer remoto ou não. É mesmo arriscado. Isto é a parte da manhã com apresentações. Da parte da tarde decidimos fazer tábuas redondas. Eu gosto de tábuas redondas, não gosto de mesas redondas, gosto mesmo de tábuas redondas. Tábuas de queijo. De queijo ainda melhor, de presunto. Sabes que os restaurantes chineses têm aquelas tábuas giratórias redondas precisamente para ir distribuindo o código-fonte, portanto faz sentido. Vai haver queijo e presunto no Anfiteatro 5, a partir de que horas? Das 3? 2? A partir das 2. Fui! Não como. Bem bom. Não como um almoço para... E quem é que vai servir o presunto? É isso. Vamos ter então quatro tábuas redondas. A primeira é falar sobre o pessoal que está em cripto há muito tempo e como é que as criptomoedas mudaram a sua vida e o que é que eles viram de há 10 anos para cá, o que é que se alterou no espaço. Depois vamos ter uma mesa sobre preservar a privacidade na era da blockchain, onde vamos tentar discutir como é que se consegue ter privacidade na blockchain, que é uma coisa transparente, e quais é que são os desafios. Depois dessa temos o estado da regulação das criptomoedas. Vamos ter cá 2 advogados a discutir a regulação a nível europeu e português, e o que é necessário, quais são os cuidados a ter e as obrigações. E para encerrar, juntamos criadores de conteúdo. Temos o pessoal do Art Fork Café, o pessoal do Oceano Azul e o Guilherme Sanchez, que fez um livro de cripto, e vamos discutir o estado da criação de conteúdo de cripto em Portugal, o que é que pode ser feito melhor e o que é feito neste momento. E basicamente é isso. É uns temas bem polémicos. Espero que sim, espero que o pessoal fique com vontade de capelar atrás da orelha. Sim, mesmo sim. Vocês que não gostam de cripto, espero estar-vos já a aliciar. Eu não tenho uma opinião contra a cripto, não tenho nem favorável nem desfavorável. Tenho interesse no tema, acompanho, não sempre, mas vou acompanhando o Crypto Café, que é a minha principal fonte de informação do tema. Mas Crypto Café que já só não, porque a Jupiter Broadcasting agora anda numa deriva muito nessa onda, muito por causa do Value for Value, que é um tema interessante também, ligado ao podcasting, e o tema da regulação também é um tema que me interessa bastante. E se Bitcoin é moeda ou não é uma pergunta interessante. Uma regulação que é muito quente nesta altura, porque sim. O senhor como é que ele se chamava? O Friedman? Not Freedom. Não, o rapaz que foi preso. Yeah? Sam Bankman-Fried. Isso, Bankman-Fried, acho eu. Sim. Pois está no cilindro por causa da falta de regulação, precisamente. Não, é porque ele porque há regulação. Sim, não, e porque tem uma boca demasiado grande. Não. Porque é muito aldrabão. Ele está na soldra porque roubou os clientes, ponto. Se ele tivesse roubado os clientes, não interessava ser regulado ou não. Eu tenho uma pergunta. De todos os temas que vão ser abordados amanhã, eu estava à espera de um que é o mais fundamental, que é como ficar rico com criptomoedas. A que horas é que vai ser essa apresentação? À partida, como ficar pobre, que o pessoal interessado nisto. Temos más notícias para ti, Tiago. Chegaste tarde. Caramba! Por acaso é uma coisa que nós fazemos no podcast, que é, não costumamos discutir muito o preço. Acho que isso é uma coisa de cada um, e se quiseres investir, nós tentamos dar-te as luzes, tentamos dirigir para os sítios certos, mas tens que ser tu a fazer a tua pesquisa e a tomar o risco. Isto é um risco. Mas falam nos dips, que eu de vez em quando ouço falar nos, não sei o que é, mas ouço falar nos dips. É quando o mercado supostamente cai para baixo e depois volta para cima, a gente quer comprar a parte de baixo. Ok. Mas depois volta a cair para baixo e a gente volta a comprar até não haver dinheiro, basicamente. Eu ouço falar dos dips, nunca ouço falar dos ups. Os ups calam-se, se calhar, que é para depois, não sei. Comprar barato e vender caro é o objetivo de toda a gente. Em que auditório é que vai ser isso? Em que sala? Anfiteatro 5. Anfiteatro 5. Nós temos extintores nesse anfiteatro. 2 extintores. 2? Ok, pronto, estou mais tranquilo. Quem é que lá vai pegar fogo já? Tu tipo
Isto Um é, tema, e pode haver batatada mesmo, não sabemos. eu espero que sim, porque Eu acho puxa. que vou só ficar a ver a live stream então, desde que se organiza. Não, são temas interessantes e polémicos mas acho que o serem polémicos é que também que traz algum interesse adicional a essas apresentações e a essas conversas nas tábuas redondas. Sim. Pá, lá está. Nós estamos a trazer pessoal que trabalha na área, a maior parte trabalha muito pessoal português na área. Sim, eu noto isso. Fiquei espantado quando iniciamos o podcast e começámos a trazer os convidados. É muita gente. Também foi uma coisa que eu reparei, é que a quantidade de pessoas que trabalham na área cá em Portugal. Pá, e lá está. Para mim o interessante disto é o ponto com o software livre, porque realmente uma criptomoeda que não seja livre não é propriamente eu não considero criptomoeda sequer. Ok, aí está mais um tema polémico. Ou quando começas a usar, por exemplo, carteiras de código fechado em que não sabes se as tuas chaves são mesmo tuas ou não, é quando a coisa deixa de ser fixe. Tudo que é criptografia, se não for baseado em software livre, não pode ser muito sério. Sim. Isto é uma chatice porque nesta altura era a altura em que nós abríamos à plateia o perguntem o que vocês quiserem que a gente vai tentar responder, mas eu estou com medo. Depois do Malman estar a falar sobre estas coisas todas, eu estou com medo se nós devemos abrir à plateia ou não. Se calhar ficamos por aqui e tal, fingimos. Então, mas qual é o nome deste podcast hoje? Não é Baderna na Caserna? Então pergunta. Então, Baderna, perguntas. É preciso um microfone. Não é que a gente repete aqui. Ok. Nada? Não sejam tímidos. Ninguém está interessado em comprar. Este senhor aqui tem uma pergunta de certeza. Eu aprendi a trocar um bocado. Quais são as criptomoedas que tu consideras que são criptomoedas, ou seja, ligadas ao software livre? Podes só mais ou menos falar dos nomes? Eu sei uma. Podias-me ter perguntado a mim. Eu sei de cor, sabes? Sei de cor. Há uma que eu sei de cor. Vou falar nela. Epá, isso aí se calhar posso dar a definição, porque mesmo em termos de criptomoedas que eu considero software livre, existe mais descentralizado e menos descentralizado. Por exemplo, tens o caso do Ethereum, que é software livre, mas está muito centralizado numa fundação que tem o poder de, volta e meia, fazer umas alterações e forçá-las na comunidade. Eu tendo a entender essa moeda como sendo uma criptomoeda, apesar de olhar para ela e ter sempre em mente que a qualquer momento o gajo que está à frente daquilo tudo pode mandar um pontapé no charco e mandar aquilo abaixo. Neste momento a mais descentralizada e mais difícil até fazer atualizações é sem dúvida o Bitcoin. O Bitcoin é a primeira, é aquela que o criador desapareceu, existe uma comunidade de desenvolvedores a trabalhar nela, mas só por eles não conseguem forçar uma atualização. Quando existe uma atualização que é mais polémica, existe sempre uma grande discussão na comunidade e muitas delas não chegam sequer a passar, ficam por terra. E, aliás, surgem forks com frequência do Bitcoin. Exatamente, mas o Bitcoin em si continua aquilo que era. Teve uma atualização talvez já de 3 anos atrás e não foi nada que quebrasse o que havia para trás. Tentam ser. Ele simplesmente desapareceu. A CIA chamou um dos desenvolvedores para ir falar, ele é um pseudónimo, que é o Satoshi Nakamoto, ele desapareceu e nunca mais falou para ninguém. Ele supostamente não morreu, mas não. Depois há quem diga que é um alien. Então a CIA foram os últimos que viram? Não. A CIA chamou um desenvolvedor, que não é o Satoshi, foi o. Não estou a lembrar do nome. E o Satoshi viu o gajo a ser chamado e decidiu desaparecer. Não quis meter-se mais no projeto. Está ao pé do Elvis. Possivelmente. Mas há quem diga que sabe quem é, há quem diga que não sabe. O ideal é ele não voltar a aparecer para não ter implicação no projeto, porque. Já houve quem dissesse que era o Satoshi. E que nunca provou. É fácil de provar. Yeah. Nunca quis provar. Criptomoedas. Eu acho que Monero entra nesse patamar de descentralizado. É suficientemente descentralizado para eu considerar. Eu tenho skin in the game, portanto estou a falar em biasado, mas por exemplo a comunidade é que tende a decidir o que é que se passa com a moeda. Tenta haver sempre um foco
em manter a moeda descentralizada e nunca haver uma ideia que seja contenciosa. Até agora tem resultado, vamos ver como é que é no futuro. Além dessas, qualquer outra moeda que tenha alguém por trás, uma equipa principal que é, por exemplo, uma empresa, tendo a desconfiar. Não quer dizer que não invista, porque, lá está, não é por ter uma equipa por trás, às vezes até é bom, porque eles fazem promover a moeda. Não quer dizer que não investem nesse tipo de criptomoedas, mas claramente fico mais de pé atrás. Não acho que sejam tão cripto-anarquistas como anarquistas. Dizer anarquista como as outras. Livres. Sim, livres. Muito bem. Mais alguma pergunta? Mandem vir. Se não tiverem, eu tenho. Isto fica giro é assim. E aí também posso. Temos um Ok. membro da audiência que tem uma pergunta para a baderna na caserna. Tenta lá dizer daí que a gente repete aqui ou então vês cá à frente. Tanto faz. Anda cá. Não apareces na filmagem. O Alex fica com Tenham cuidado para não mexerem muito o microfone. Ah, ok. Dessas... À frente da coluna é mesmo à campeã. E olha, e põe o microfone à frente da boca, assim. Ok. Assim tá bom? Ótimo. Dessas 3 criptomoedas, qual é a mais segura se eu quiser anonimamente comprar aquele episódio proibido dos morangos com açúcar? Também sei qual é, exatamente. É sempre, a resposta é sempre Monero. Esse tipo de perguntas, a resposta é sempre Monero. Esse eu sei de cor. Mas qual é o motivo? O motivo é que Monero, por defeito, é privada. Ou seja, ter uma moeda privada em cima de um blockchain é extremamente difícil, porque o blockchain, por defeito, é transparente. É transparente, quer dizer, é aberto. Tu consegues analisar tudo o que se passa no blockchain, faz parte do funcionamento, para que também toda a gente consiga verificar que não existe double spend ou double spend. Duplo gasto. Double spend ou moedas a serem criadas indevidamente. Portanto, o blockchain por defeito tem que ser transparente, mas ter uma moeda não transparente em cima de um blockchain transparente é extremamente difícil. E Monero tem levado a taça nesse campo. Entendi. Existem outras, como por exemplo o Zcash, mas tem outros trade-offs. Se calhar não vale a pena estar agora a entrar neles. Contrapartidas. Contrapartidas. Obrigado. Não. Está bom. Eu tinha aqui outra pergunta que eu vou buscar uma coisa que foi dita lá atrás, em que acho que foste tu ou o Diogo que disse que é surpreendente a quantidade de gente em Portugal que trabalha com criptomoedas ou em criptomoedas. Mais do que noutros países ou na mesma proporção? Isto depois tem uma pergunta a seguir. Tenho dificuldade em responder essa pergunta porque não tenho muito. Ou seja, eu sei muito pessoal que trabalha fora de Portugal, mas não sei onde é que trabalha. Portanto, não sei a sua origem. Sei que está muita gente em Malta, por exemplo, paraíso fiscal, normal. Está muita gente nos Estados Unidos, mas é normal estar muita gente nos Estados Unidos. E em Malta é legal plantar erva em casa. Não sabia disso, se calhar. O que eu estou aqui a fazer? Fica só. Realmente. E Chile, para muita gente. Não conheço gente em Ok. Chile. Temos gente, já agora falar do pessoal em Portugal, temos gente na terceira a desenvolver em criptomoedas. Não é só Portugal continental. A terceira tem uma forte influência norte-americana por causa da imigração, mas também por causa da presença da base dos lados e, portanto, não me admira. Porque, de facto, se há uma coisa tão frequente nos Estados Unidos, na Ilha Terceira é um caso um reflexo disso. Faz sentido, sim. Por acaso é francês. O que se passa na Ilha Curiosamente, Terceira? também houve uma base francesa na terceira. Não foi só não é só americano. Não, sabia. houve uma base de administração de comunicações de francesa. A terceira é toda a gente. As coisas que este Quem quer rapaz sabe. aparecer é a terceira. Exatamente. Mas voltando à vaca fria em relação à pergunta anterior, para complementar a coisa, eu estava a ouvir essa coisa de ser surpreendente ver tanta gente em Portugal a trabalhar com criptomoedas, mas do meu ponto de vista não me parece assim tão surpreendente, porque Portugal, sendo um país com alguma escassez de recursos e onde o valor do trabalho é muito baixo, as pessoas tentam obter capital por outros meios.
E se calhar as criptomoedas para muita gente foi ou é uma tentativa de sair da classe social em que está, pode ser relativamente baixa, para tentar subir o mais depressa possível e acumular capital. Eu tenho ideia que o pessoal que entra em criptomoedas, o primeiro instinto é porque querem ganhar dinheiro. Obviamente. Sim. Depois ficam por outras razões. Eu sou um desses casos, entrei por querer ganhar dinheiro e depois achei que havia valor além disso e não estou aqui apenas pelo dinheiro. Não tenho a certeza que o pessoal que trabalha em cripto é apenas pelo dinheiro, porque isso passa rápido. Chegas a um ponto em que vês que é só gráficos, nem toda a gente tem paciência. O entusiasmo. O entusiasmo dos gráficos é uma coisa efêmera e eventualmente acaba pronto, chega ao fim. E depois ou gostas do ambiente e especializas-te em alguma área específica do ecossistema, ou então simplesmente voltas para o que fazias antes. E nesse aspecto há muito pessoal em Portugal que gostou e fez. E atenção, apesar de trabalhar em Portugal, não trabalham apenas para Portugal. Mas essas pessoas, tu dizes-me que depois acaba por não ser só pelo dinheiro, mas é por uma questão ideológica, por ideais de liberdade, de autonomia em relação aos Estados. O que é que se passa aqui? Ou haverá alguma adição semelhante à adição do jogo de casino em que o valor sobe e desce e sobe e desce e sobe e desce? Em alguns casos sim, mas não diria que será a maior parte. Acho que também é uma questão em relação à resistência às corporações, em particular as da área das finanças. Exato. Ou seja, em vez de meteres o dinheiro no banco, fazes investimentos em criptomoedas na esperança de que possas fugir um bocado a esse monopólio. Não é só isso. A forma como o sistema bancário financeiro funciona cria algumas barreiras a coisas como, não necessariamente barreiras, pelo menos dificuldades adicionais a coisas como microtransações. E vê-se, por exemplo, que é o caso do Value for Value nos podcasts, assenta em cima de uma coisa que é a Lightning Network, e que o Malman pode explicar um bocadinho melhor e claramente melhor que eu, e que basicamente permite ultrapassar limitações de custos financeiros de fazer essas transações que as tornam viáveis, que não são viáveis no sistema financeiro normal. Por causa das tarifas todas que há, dos intermediários todos e toda a gente envolvida que cobra a sua tarifa. A gente vê isso, por exemplo, com o PayPal. O PayPal tem tarifas gigantescas sobre o que a gente recebe. Mas o que é que poderia ser uma microtransação, especificamente? Uma mini. Uma mini é uma microtransação? Eu sei porque o Malman compra minis com cripto. E eu estava a introduzir o tema. Sim. Então nesse caso é uma mini transação. Não, é uma microtransação. É uma mini. É simplesmente certo. Por exemplo, tu queres dar alguns cêntimos ou €1 a um podcaster porque gostaste do episódio ou de uma parte do episódio. Curioso, com o Lightning Network, eu não sou muito crente em Lightning Network, mas permite umas coisas engraçadas. Lightning Network, Rede relâmpago. É possível, por exemplo, estares a ouvir um podcast e ires pagando ao segundo. Podcast? Que volume de emissão? O dicionário aqui. Hoje somos três, é mais complicado. Talento com esta. Ele gaguejou. E até o ano passado não se pagava o imposto. Até o ano passado, sim. Aliás, esse era o argumento muito dos nómadas genitais que vinham para cá a dizer, e tal, em Portugal não se paga impostos sobre as criptomoedas, então vinham para cá todos em rebanho. Entretanto já começaram a mudar de ideias, a resmungar, a ir para o Instagram dizer isto afinal é muito caro e tal. A Madonna já se foi embora. Se guardares a criptomoeda durante um ano, continuas a não pagar impostos. Mas é até um ano. Estão só a dar incentivo para comprares e não venderes. Sim. É até um ano. Depois de um ano é que começas a pagar. Como é que eu sei estas coisas? Tu és um guru das cripto, pá. Tu disfarças, mas é com essas perguntas da treta. Ok, mais perguntas, não tem que ser sobre criptos. Sim, não tem que ser necessariamente sobre cripto. Pode ser sobre o que quiser. Minis. 2 perguntas e depois acabamos isto e amanhã há mais. Amanhã à mesma hora. Mais cedo. E mais cedo, se conseguirmos, talvez. Tenho uma pergunta para vocês. Vocês já passaram na Via Verde sem ter Via Verde? Não. Já? Já? Não. É verídico.
Não vou elaborar muito aqui porque estamos a gravar isto vai ficar para a posteridade, mas posso dizer que sim. Pronto, é giro. Aconteceu-me hoje. Aconteceu o quê? A caminho aqui da nossa grande festa, entrei na Via Verde e saí na. Te esqueceste que não tinhas via verde. Exatamente. Pronto. Mas foi uma experiência interessante. Não, o interessante, não me importa que isto fique gravado, é que eu entrei na Via Verde e pensei, vou sair na saída normal e pergunto ao senhor como é que se faz. E o senhor disse, olha, você, se quiser passar aqui, são 52 euros. Se não, volta para trás, passa na Via Verde e paga só depois só o que andou. Eu, mas não dá para fazer marcha atrás. Ele faz fotografias. Na autoestrada. Ele, depois tem que fazer marcha atrás. Então, uma hora cancela. Não, tem mesmo que fazer marcha atrás. Está bem. É assim, 50 euros são 50 é euros. o país que fazemos. Não é que fazemos, é que temos. Exato. É o país que temos. Não, fazemos, que foi o Gerardo que me ensinou uma expressão muito mais adequada e mais de grande valor cívico, que é, em vez de aceitares o país que tens, é o país que temos, não é o país que fazemos, ou seja, corresponsabilizas-te pela baderna. É nesta altura em que tu citas Gerardo que se calhar estamos mesmo na altura de fechar o episódio. Depois está a orquestra a começar a tocar a música como mais os ou menos. Oscars. O que é que resta dizer? Resta dizer que este foi o primeiro episódio da Baderna na Caserna. Não sabemos quando é que vamos gravar o segundo, provavelmente daqui a 23 horas, mas não é garantido. Este episódio é editado pelo Alexandre Carrapiço, coitado, O senhor podcast. o senhor podcast, e é produzido por quem aparece no dia para gravar. Neste caso fomos nós. Muito obrigado e amanhã, se tudo correr bem, estamos cá outra vez.